Muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Isabela Pimentel, eu sou doutoranda em História aqui na Faculdade de Letras, na Universidade do Porto, e eu trago hoje uma comunicação que diz respeito a uma das etapas da minha investigação. O projeto ele é financiado pela FCT e ele conta com uma equipe de orientação formada pela doutora Cláudia Pinto Ribeiro e pela doutora Sônia Maria Magalhães, ligada à Universidade Federal de Goiás, do Brasil. Tem como instituição de acolhimento o CITSEM e tem como título Entre Contrastes Sociais e Gramáticas Institucionais, as políticas públicas para minorias étnico-raciais no contexto português, no contexto educacional português e brasileiro. A comunicação ela vai ser dividida em 5 momentos, passando pela introdução, objeto de estudo, metodologia e referenciais teóricos, uma análise diacrônica sobre políticas voltadas para minorias étnico-raciais em Portugal e no Brasil, as considerações finais e as referências. De acordo com a Unesco, a interculturalidade ela refere-se à existência e interação equitativa de diversas culturas, assim como a possibilidade de geração de expressões culturais compartilhadas através do diálogo e respeito mútuo. A interculturalidade ela vai acabar sendo, por excelência, o modelo de gestão da diversidade cultural utilizado pela Unesco, mas depois também utilizado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia. É nesse sentido que esse modelo ele vem como uma tentativa de recuperar e trazer a diversidade cultural de uma forma positiva, tendo em consideração modelos anteriores, paradigmas como, por exemplo, o assimilacionismo e o próprio multiculturalismo. O meu trabalho ele visa, então, analisar essas políticas a partir de algumas camadas. Primeiro, identificando qual o papel dos organismos internacionais, então, como que a Unesco, o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, pensando o caso português, e também a OCDE pensando o Brasil, eles vão articular essas narrativas que visam valorizar a diversidade cultural e reduzir, né, o racismo e a discriminação racial contra minorias étnico-raciais no contexto português e no Brasil. Isso está dentro do que a gente pode, do que pode ser chamado de uma agenda global para a educação. É claro que quando se pensa em uma perspectiva comparativa Brasil e Portugal, é necessário ter em consideração os contrastes sociais e as gramáticas institucionais que são distintas nesses dois contextos. O trabalho ele visa, portanto, também realizar um estudo de caso múltiplo para poder averiguar qual a relação entre o que está prescrito e o que tem sido executado nessas escolas. Mediante a densidade do fenômeno investigado, está sendo necessário, então, utilizar um quadro de referenciais teóricos também muito múltiplo. E aqui, nesse sentido, eu utilizo os contributos, por exemplo, da história cultural, através da obra do Roger Chartier. Conceitos como cultura e representação têm se mostrado muito pertinentes para o estudo, mas também a obra do Dominique Julliard, quando ele traz a cultura escolar como um objeto histórico. É nesse sentido que ele acaba questionando e demonstrando que a cultura escolar ela é objeto de estudo do historiador, nomeadamente do historiador que se dedica ao campo da educação. A cultura escolar ela visa, portanto, revelar uma espécie de caixa preta dentro da escola. O que seria isso? Quebrar com aquele paradigma de pesquisas da década de 60 e 70 que afirmavam que a escola era apenas um espaço de reprodução das relações de poder. Na realidade, a escola também produz, e ela pode, inclusive, atuar para reforçar ou para reduzir as assimetrias de poder. Nomeadamente, também com uma perspectiva agora um pouco distante desses outros autores, eu também utilizo os contributos dos estudos decoloniais, aqui através do trabalho do Walter Mignolo e da Catherine Walsh. O Mignolo ele traz um conceito que é a modernidade e a colonialidade. Esse binômio que ele demonstra que não pode ser compreendido esse fenômeno sem ter em consideração a colonialidade. A colonialidade ela seria, portanto, as marcas, né, do período do colonialismo. Embora, do ponto de vista formal, haja um consenso sobre o término do colonialismo, permanecem, então, essas marcas indeléveis que atuam tanto na produção de saber quanto no ser e também nas relações de poder. A Catherine Walsh, por sua vez, ela vai afirmar que, embora a maioria dos estados contemporâneos acionem hoje essa narrativa da diversidade cultural, eles tratam a interculturalidade de uma perspectiva que é muito mais relacional, que, na verdade, visa reforçar o status quo ao invés de questionar.
É nesse sentido que a autora propõe, então, a interculturalidade sob uma perspectiva crítica. Nesse sentido, então, teria que acionar outras produções de saber, uma crítica à própria epistemologia, né? Agora com uma tentativa de trazer para o debate também os contributos desses grupos historicamente subalternizados, e aí, então, a ideia de uma pedagogia que seja decolonial. A título de esclarecimento, esses teóricos, esses intelectuais, eles não visam uma higienização do passado e tampouco um revisionismo histórico, como às vezes é disseminado por alguns discursos. Esses intelectuais, eles querem trazer para o centro do debate, então, já bebendo muito nas fontes dos estudos pós-coloniais e também dos estudos culturais, a necessidade de se repensar a própria geopolítica do conhecimento, onde esse conhecimento está sendo produzido, por quem. Será que ele fala com o outro ou fala apenas sobre o outro? Se ainda mantém essa relação entre nós e os outros. Na verdade, é uma perspectiva que visa incluir outras narrativas. Como que o trabalho está sendo desenvolvido? A partir de qual conceito de política pública? Que a política pública ela é compreendida como uma construção social e histórica, né? Que abarca uma série de determinantes que são complexos, que estão diretamente relacionados com o contexto onde essas políticas são pensadas. A política pública, ela acontece a partir da identificação de um problema, ou seja, como a realidade está e o que seria ou o que é ideal que ela esteja no futuro. E no meu trabalho eu utilizo uma abordagem multicêntrica, porque vai ser levado em consideração as organizações privadas, as organizações não governamentais, os organismos multilaterais, que acabam formando uma espécie de rede de políticas públicas, né? Então, são atores que acionam, saem de diversos espaços para poder pensar essas ações na prática. A metodologia do trabalho ela tem um cariz qualitativo. Eu tenho utilizado um instrumento heurístico que é o ciclo de políticas, proposto pelo Stephen Bow e colaboradores. Isso porque esses autores eles chamam a atenção para a necessidade de se analisar essa política a partir de uma perspectiva que vai desde o período que ela é elaborada até o período em que ela é traduzida, ou seja, o interesse na minha investigação não é fazer um estudo avaliativo sobre a perspectiva sociológica. A pesquisa ela está fincada na história, né, dentro do âmbito do ensino de história, inclusive, e aqui me interessa perceber a historicidade que perpassam, então, a produção dessas políticas. O primeiro contexto seria o contexto de influência, onde que esses assuntos, essas problemáticas são inicialmente pensadas. Qual o local que se ventila primeiro esses assuntos? Aqui seria a Unesco, né, a OCDE, a Comissão Europeia, o próprio Conselho da Europa. Depois, o segundo momento é onde esses textos, onde esses discursos, eles se materializam em normatizações, onde eles se tornam, então, políticas de fato. E aqui, no caso, o Ministério da Educação em Portugal e no Brasil é o meu interesse. E, por fim, o terceiro momento, que é onde essas políticas elas vão, de fato, serem colocadas em práticas. E aqui, esses autores utilizam o termo tradução ao invés de implementação, o que tem sido muito pertinente, porque se a gente levar em consideração que essas políticas elas vão para espaços muito díspares, que têm condicionalismos que são próprios, esses agentes sociais, no caso aqui das instituições educativas, eles acabam se tornando atores, e nesse sentido não se implementa, essas políticas são traduzidas. Quando e como a interculturalidade ela vai entrar no contexto educativo em Portugal? É a partir do final da década de 80, através da promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo, que amplia e redemocratiza o sistema de ensino no país. É nesse momento, então, e tem que ser levado em consideração que Portugal entra na antiga Comunidade Econômica Europeia, né, atual União Europeia, que vai se pensar uma forma de, então, incorporar toda essa diversidade, inclusive para reduzir os altos índices de analfabetismo que havia no país naquele contexto. Todavia, é só em 93 que, de fato, a interculturalidade ela se torna uma política, né, doméstica no país. A interculturalidade ela passa a ser o modelo de gestão considerado a priori mais adequado para gerir toda essa diversidade. Acontece o primeiro projeto de educação intercultural, uma espécie de projeto piloto em 35 escolas, voltadas para alunos do primeiro ano de escolaridade.
Naquele contexto, se fosse possível fazer uma espécie de retrato dos fluxos migratórios, o maior número era proveniente dos países de língua oficial portuguesa. Então, esse projeto ele vai se debruçar sobre escolas que tinham uma comunidade cabo-verdiana muito grande, discentes provenientes de Cabo Verde. Em 2001, já em um contexto muito distinto e com fluxos também do leste europeu e do continente asiático, vai ser promulgado o Decreto-Lei número 6, que oficializa a disciplina de português como língua não materna, aqui já deixando claro as novas necessidades que o país enfrenta, e também a Lei número 105, que vai estabelecer o Estatuto do Mediador Sociocultural, que é um profissional que vai para essas escolas, também na tentativa de reforço para integrar esses novos discentes. Em Portugal há uma diferença, quer dizer, há várias, né? Mas uma das diferenças com o contexto brasileiro é que essas demandas elas vão ser divididas entre o Ministério da Educação e também com o Alto Comissariado para as Migrações. Essas demandas elas acabam se difundindo, o que depois pode ser questionado, que por vezes se torna contraproducente. Em 2010, então, que o segundo plano para a integração dos imigrantes, ele vai trazer expresso como um eixo de ação a promoção da diversidade e a interculturalidade. 2012, o Ministério da Educação vai, então, propor a gestão dos currículos, da avaliação e os conhecimentos que esses discentes deveriam desenvolver no ensino básico e no ensino secundário, e eu trago esse decreto-lei como um ponto de inflexão. Mediante todo esse avanço que estava acontecendo, esse decreto ele não traz de forma expressa a diversidade e tampouco políticas que estivessem voltadas para a inclusão das minorias. É só em 2016, através do despacho 6173, que sim, na área da cidadania, dos direitos humanos e da igualdade de gênero, a interculturalidade se torna um tema obrigatório de ser tratado. Por sua vez, em 2017, o despacho 6478 define o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, competências e habilidades que esses discentes precisam desenvolver quando terminar o período da escolaridade obrigatória, e aí também vai ter uma competência a ser desenvolvida no âmbito da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, que é justamente essa perspectiva da cidadania democrática, da cidadania ativa, muito influenciada pelo Conselho da Europa, que desenvolve uma série de orientações nesse sentido. No Brasil a perspectiva é diferente, tendo em consideração o contexto do país, também a partir no final da década de 80, que vão acontecer as primeiras políticas de forma mais efetiva, em 88, com a promulgação da Constituição Brasileira, também conhecida como Constituição Cidadã, que vai, então, ampliar e demonstrar a necessidade de que esses grupos minoritários fossem também identificados e reconhecido todo o contributo que eles deram para a construção da história do país. Em 96, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também traz expresso essa tentativa de ampliar o acesso e permanência dos alunos nas escolas, também reduzir os índices de analfabetismo. Em 97, os parâmetros curriculares nacionais é uma tentativa de criar um eixo comum que fosse possível de ser trabalhado determinados conteúdos dentro dessas escolas, mas também com a flexibilidade de que as escolas adaptassem mediante o local e a região, né, com conteúdos que tivessem ligados com as especificidades de alguns locais. É em 2003 que acontece uma das principais conquistas, pensando em política pública educativa no Brasil, que é a promulgação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história da África, da cultura afro-brasileira e africana. Cumpre registrar que essa legislação ela acontece após uma grande mobilização social, movimento negro e indígena que vem desde o final da década de 80, exigindo das autoridades uma resposta para essas demandas que são históricas, né, pensando no contexto brasileiro. E uma coisa que é importante registrar também é que essa lei vai permitir as ações afirmativas, que são políticas com caráter de reparação histórica. E aqui uma das ações afirmativas são as cotas raciais. Por que eu digo uma? Porque geralmente associam como políticas de ações afirmativas apenas as cotas, o que não é verdade. Então, reservar um número de vagas para o ingresso desses estudantes no ensino superior. Depois acaba se tornando também cotas sociais.
2004, através de uma tentativa de responder à demanda da Lei 10.639, é pensado, então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. No Brasil, diferente do contexto português, essas questões elas são trabalhadas dentro de uma perspectiva de educação para as relações étnico-raciais e não dentro da área da cidadania. 2008, é identificado também ainda a necessidade de se incluir a temática da história e da cultura indígena, então a 10.639 ela vai ser alterada e é promulgada a 11.645. 2017, um pouco semelhante ao contexto português, é instituído e orientado a Base Nacional Comum Curricular, o que pode ser visto no contexto brasileiro como um retrocesso, uma espécie também de desmonte de todas essas conquistas históricas que o país vinha tendo até então, isso porque vai ser dividido em áreas, há uma redução de algumas disciplinas, é retirado, por exemplo, a filosofia do ensino médio, e então, portanto, sim, às vezes, muitos estudiosos no âmbito da educação têm reforçado que é uma espécie de retrocesso. Mas, embora todo esse avanço, quando a gente pensa no contexto brasileiro, as desigualdades sociais e as especificidades das relações étnico-raciais, ainda é perceptível que há uma grande divergência, uma grande desigualdade, quando se analisa, por exemplo, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2019, no âmbito da educação, que é, a priori, o interesse do meu estudo, dá para perceber que a taxa de analfabetismo que assola a população que se autodeclara preta ou parda, ela é superior à da população branca. É também visível que a taxa de conclusão do ensino médio, a porcentagem, que seria equivalente ao ensino secundário em Portugal, também é uma taxa menor para a população preta ou parda, comparada com a população branca. Só para esclarecer, no Brasil há uma coleta de dados, né, a partir de uma perspectiva étnico-racial. As pessoas elas se autodeclaram a partir de 5 categorias, né, branca, preta, parda, amarela ou indígena, e esses dados eles são muito importantes, embora problemáticos, há uma série de discussões da maneira como esses dados são coletados, mas eles são relevantes porque é a partir deles que é possível se pensar o retrato social e das desigualdades do país, então políticas que de fato visem reduzir essas assimetrias de poder. Em Portugal, por sua vez, a partir dos últimos 5, 6 anos, os fluxos migratórios eles têm se intensificado. De acordo com o último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no ano de 2020, quando se analisa a população estrangeira em Portugal através de um estoque por continente, é perceptível que esses fluxos eles partem, então, de lugares muito distintos, muito embora com a maior incidência da América do Sul, e aqui se deve à comunidade brasileira, que é atualmente a maior comunidade imigrante no país. Somando, então, essa diversidade de comunidades provenientes de outros países, tem também a diversidade interna, né, dos povos nativos, das comunidades autóctones, e aqui pensando num grupo minoritário muito específico, que é a comunidade cigana. É nesse sentido que o relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância, o ECRI, vai recomendar às autoridades portuguesas que reforcem uma educação para os direitos humanos, sensibilizando relativamente ao racismo e à discriminação. Nesse sentido, o ensino de história acaba sendo, então, uma possibilidade de tratar de uma forma que englobe o papel que Portugal desempenhou no desenvolvimento e na abolição da escravatura, bem como na discriminação e violência cometida contra os povos indígenas nas ex-colônias. Tentando responder toda essa demanda, no ano de 2020 é montado um grupo de trabalho através do Conselho Nacional de Educação, que vai ser elaborado, então, recomendações sobre a cidadania e educação antirracista. Eu chamo a atenção para o ponto 4, que deixa claro a importância do ensino de história, né? Um ensino que trate, então, a história através de um referencial dos direitos humanos e a diversidade cultural do país, com especial atenção a disciplinas que abordam figuras e acontecimentos históricos e questões sobre a diversidade sociodemográfica. No ano seguinte, que no caso, o ano passado, foi aprovado o Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação para o ano de 2021 a 2025. Partindo para as considerações finais, é possível, então, identificar, através dessa análise,
que tanto a legislação no Brasil como em Portugal, elas trazem a interculturalidade como modelo de gestão para a diversidade. Então, elas estão de acordo, porque os dois países são signatários de acordos, por exemplo, da Unesco, há esse preceito. Todavia, no Brasil, a ênfase é uma educação para as relações étnico-raciais, enquanto no contexto português isso é tratado no âmbito da educação para a cidadania. A diversidade ela é mencionada nessas normatizações de uma forma positiva. No Brasil, há uma preocupação maior com o direito à diferença, incluindo aí a diferença positivada, e o que seria isso? O direito das comunidades indígenas de manter as suas tradições, a sua língua, cultura, religião. No caso de Portugal, há uma ênfase maior no respeito e convívio, e aqui isso, no próximo slide eu explico mais ou menos o motivo dessas questões. Todavia, nos dois países, essa interculturalidade ainda está muito próximo do que a Catherine Walsh trata, e que eu mencionei no quadro teórico, que é uma perspectiva relacional, ainda sendo necessário pensar essa interculturalidade sob uma perspectiva crítica. O que seria esse relacional? Essas questões elas são tratadas, mas ainda falta se pensar em práticas que, de fato, tenham como intenção reduzir essas desigualdades. Outros aspectos que também foram possíveis de identificar através da análise desses documentos é que o conceito de raça ele tem sido despolitizado em detrimento do uso de etnia. O que isso representa? Quando se pensa o conceito de raça, que é numa perspectiva social e histórica, não de cunho biologizante, que já foi rechaçado pela ciência há muito tempo, quando há essa despolitização do conceito de raça, é preocupante porque não se aciona, então, as relações de poder que envolvem, né, por exemplo, o preconceito e a discriminação racial, e se não utiliza o conceito de raça, parte do pressuposto de que não há racismo. Se não há racismo, não faz sentido ter uma educação antirracista. Então, esse é um aspecto que precisa ser problematizado. Uma das justificativas, uma das possíveis leituras que permite, então, identificar a falta de debate público sobre essa questão racial nos dois países são as ideologias, né? No caso do Brasil, o mito da democracia racial, que seria aquela ideia promulgada, difundida pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire, de que todo esse contato com essas culturas teria acontecido de uma forma harmônica, né? Uma mestiçagem, sem levar em consideração a violência epistêmica e física que assolaram essas comunidades. No contexto português, são as narrativas luso-tropicais. Essas narrativas elas também bebem muito da fonte do Gilberto Freire, através dos trabalhos do Freire, que essas narrativas vão ser produzidas, e elas enfatizam que, dentre um dos mitos que se difunde através dessas narrativas, é que Portugal seria uma espécie de país à vontade com as diferenças, ou seja, teve uma espécie de predisposição para o convívio com a diversidade, tendo em consideração as relações históricas do país. Isso, é claro, precisa ser questionado. É possível concluir, portanto, que a interculturalidade ela segue, sim, sendo um grande desafio para a educação contemporânea, nomeadamente quando se pensa em práticas educativas que tenham uma perspectiva pluriepistêmica, que acione esses conhecimentos desses grupos que têm sido historicamente subalternizados e que assuma também que conviver com o outro é através do conflito. Se você não parte do pressuposto de que há um conflito quando essas culturas elas convivem, a interculturalidade ela fica ainda muito próxima de uma perspectiva de folclorização da cultura, de ações que são calendarizadas.